né? Eu já coloco uma frase dele aqui, mas eu vou ler o texto dele inteiro que está aqui no livro. Aqui é uma frase de destaque, né? Mas ele, ao se deparar com a crise da fé que nós estamos vivendo, São Paulo VI, ele se assustava e falou aqui num texto muito profético sobre coisas estranhas, de dentro e de fora da igreja. Lembra você, Paulo VI, São Paulo VI, hoje declarado pela igreja como santo, é o mesmo que disse que a fumaça de Satanás entrou na igreja. Ele, como Papa, vendo toda a estrutura, vendo a infiltração de realidades estranhas e anticristãs dentro da igreja, esse Papa, ele falou essa frase famosa: a fumaça de Satanás, por uma fresta que ninguém consegue entender qual foi, entrou na igreja. A fumaça de Satanás entrou na igreja. Paulo VI, um papa, não é alguém que tem raiva da igreja, não é alguém que estava brigando com a igreja, não. Ele constatou que, infelizmente, e hoje isso é cada vez mais visível, que ideias estranhas penetraram na igreja, que doutrinas estranhas estavam sendo pregadas até mesmo por membros da alta hierarquia da igreja, já naquela época de Paulo VI. Isso não é uma crítica. Inclusive, Padre Gobi, no livrinho azul, ele fala: nunca critiquemos o Papa, nunca critiquemos os sacerdotes. Vamos olhar, sim, para as coisas que estão acontecendo que são difíceis. Vamos constatar os fatos e vamos rezar, né? Então, a gente entende que a igreja não passa por um bom momento. É um momento de falta de clareza, é um momento de apostasia da fé. Padre Gobi, há décadas atrás, já falava, ele já diagnosticou naquela época que havia uma apostasia da fé. Imagina então hoje, quando coisas estranhas avançam na igreja e a falta de clareza domina os ambientes e há um povo tentando guardar a fé, falar da verdade, e esse povo é amplamente perseguido, inclusive, por membros da própria igreja. Isso tudo já estava previsto, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a refletir sobre isso, para que nós possamos rezar com muita intensidade. Será que nós estamos vivendo o fim dos tempos? Há algumas décadas atrás, São Paulo VI já falava sobre isso, e o padre Stefano Gobi, fundador do movimento sacerdotal mariano, também falava sobre isso. Mas hoje nós vamos nos centrar, nós vamos focar nas palavras de São Paulo VI, um santo dos nossos tempos, um papa que amou a igreja e que também teve uma certa inquietação ao ver o mal avançando e penetrando na igreja. Lembro que é dele a frase: a fumaça de Satanás penetrou a igreja. Olha só, essa frase dele está num livro, né? O livro Paulo VI Segreto, em italiano, né? De Jean Guiton. Paulo VI disse o que eu vou ler aqui no ano de 1977, antes de eu nascer. 1977. Isso foi um ano antes da sua morte. Então, preste atenção. Década de 70, final da década de 70, Paulo VI já estava preocupado com a situação da igreja naquela época, um papa. E hoje, se um leigo fala que está preocupado com algumas coisas, muita gente já se levanta com pedras na mão. Você percebe que quando a gente tenta falar sobre algumas realidades da igreja, pessoas de dentro da igreja já se levantam, nos chamando de fariseus, de fanáticos. Será que Paulo VI era um fanático? Vamos ver o que ele disse. Há uma grande perturbação neste momento, no mundo e na igreja. E o que está em questão é a fé. Acontece-me vir repetidamente à mente a frase obscura de Jesus no Evangelho de São Lucas: quando o Filho do Homem voltar, encontrará ainda fé sobre a terra?
Olha o questionamento de Paulo VI, que é o questionamento do próprio Cristo. Cristo mesmo pergunta: quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé sobre a terra? Ao ver a crise de fé, Paulo VI refletia sobre isso. E ele diz assim: acontece que saem livros em que a fé sobre alguns pontos importantes está em retirada, que os episcopados se calam, que não se acham estranhos esses livros. Isso, segundo o meu parecer, é estranho. Então veja, Paulo VI estava vendo a publicação de livros estranhos, livros que se diziam católicos, mas onde a fé católica, em pontos importantes, estava em retirada. Ou seja, Paulo VI ele lia alguns teólogos que estavam falando sobre coisas estranhas, e ele já achava até estranho que ninguém do episcopado se levantava. Episcopado, né, os bispos, não estavam se levantando em suas dioceses com uma pregação forte contra essas heresias. Paulo VI percebeu que dentro da igreja, em editoras católicas, heresias estavam sendo publicadas na década de 70. Hoje, meu irmão e minha irmã, você percebe que algumas editoras que se dizem católicas servem de palanque para teólogos estranhos que tentam falar sobre coisas que afastam as pessoas de Deus? Você percebe, meu irmão e minha irmã, que tem se retirado cada vez mais Jesus Cristo do centro da vida da igreja para colocar alguns elementos, para colocar todo tipo de coisa. Você vê em algumas campanhas, em alguns subsídios, em alguns materiais atuais, como que Cristo deixou de estar no centro, como não se fala mais de céu, de inferno, de purgatório, de salvação eterna, de vida espiritual, de amar a Deus sobre todas as coisas, para aí sim aprender a amar o próximo. Você percebe que o ser humano tem sido colocado no centro e Deus tem sido colocado de lado? Você se lembra do Antigo Testamento, no Novo Testamento, como Deus está no centro? Como Ele quer ser amado e ser reconhecido como Deus e Senhor? E agora, como que as realidades humanas estão sendo colocadas no meio de tudo? Talvez isso tenha alertado Paulo VI, na década de 70, a achar estranha uma teologia que tentava tirar Deus do centro. Pontos importantes da fé estavam sendo confrontados e Paulo VI já achava isso muito estranho. Ele tentou lutar contra isso como um papa. Você veja que, às vezes, a força, o lobby, a política dentro da igreja é tão grande, é tão forte. O maligno se utiliza disso também, sim. Embora sejam ungidos do Senhor, eles podem atuar para o mal. E uma teologia que tira Deus do centro. Hoje em dia há teólogos que falam sobre Jesus multiplicando os pães. Não, Jesus não multiplicou os pães. Aquilo ali não foi um milagre. É porque cada um levou ali na sua bolsinha pães. E quando Jesus pediu o pão, todos eles partilharam. E ali houve uma bela comunhão social, uma amizade social, onde as pessoas é que fazem o milagre e não Cristo. Esqueça essa coisa de Cristo fazendo milagre. Agora são as pessoas que modificam a sociedade através de uma luta de classes. Que coisa maravilhosa! E esses hereges colocam isso dentro da igreja hoje. Essas pessoas que não estão agindo conforme o Espírito Santo de Deus e deixam Jesus de lado e colocam a prática social acima da prática dos mandamentos do Evangelho. Nós precisamos renunciar a este mal, mas nós só venceremos por meio da receita que Nossa Senhora deu para o Padre Gobi nesse livrinho. Muita oração, penitência, sem brigar com ninguém. É amar todos os padres, inclusive os padres
que se colocam como instrumento para partido político, para prática social, ideológica, eles estão cegos, mas merecem amor. Os sacramentos administrados por eles são todos válidos, porque a eficácia é de Deus, não é deles. E eles têm que ser amados, porque podem se converter, podem se salvar. Vamos continuar aqui na leitura daquilo que Paulo VI falou com muito espanto. Ele diz assim, na década de 70. Releio, às vezes, o Evangelho do fim dos tempos e constato que, neste momento, emergem alguns sinais deste fim. Estaremos próximos do fim? Isso nunca o saberemos. É preciso estarmos sempre prontos, mas tudo pode durar ainda muito tempo. Paulo VI ele via sinais claros dos fins dos tempos, mas como um homem que conhece a teologia, ele sabe que ninguém conhece, a ninguém cabe saber o dia e a hora. Mas os sinais claríssimos ele constatou. Sim, há sinais claros da apostasia, da fé, até padres, bispos, pessoas de alta hierarquia da igreja que já não acreditam mais em Deus, não acreditam mais no milagre, não acreditam na necessidade dos sacramentos, acham que o campo social vai resolver tudo. É claro, existe a doutrina social da igreja, temos que ajudar os pobres, temos que ter essa vida, essa dimensão social, essa dimensão de modificar as esferas da sociedade, mas não numa luta ideológica de classes que coloca as pessoas como inimigas e que tira Deus do centro. Não é assim, porque isso nós já vimos que está sendo usado por políticos. E o reino de Deus não é um reino revolucionário político. Nunca será. Quem achou que seria dessa maneira foi Judas. Você sabia disso? Alguns partidários de algum partido estranho aí dizem até que Jesus era revolucionário. Isso é um pecado e é uma grande heresia. Jesus nunca foi um revolucionário político. Ele revolucionou espiritualmente os corações, mas não uma revolução partidária, como querem dizer. O revolucionário era Judas. Tanto que no Evangelho, o Evangelho deixa muito claro. Judas estava falando, vamos ajudar os pobres. Quando quebraram ali um vidro de perfume, derramaram nos pés de Jesus, colocaram Deus no centro, e olha só o que o revolucionário, o herege faz. Não, vocês jogaram perfume fora, vamos ajudar os pobres, por que não juntar o dinheiro disso e ajudar os pobres? Basta uma pessoa que vive nessas heresias, nessa teologia errada, ver alguém querendo adorar a Deus e fala, isso é perda de tempo. Judas que falou isso. É perda de tempo quebrar esse perfume e jogar aos pés de Jesus. Quem pensava assim era Judas. E olha o que a palavra de Deus fala sobre ele. Quando Judas falou, por que não vender esse perfume que jogaram fora aí nos pés de Jesus? Por que não vender esse perfume e dar o dinheiro aos pobres? O Evangelho fala assim, Judas falava assim não porque queria ajudar os pobres, mas porque era ladrão. Judas falava muito dos pobres, mas não queria ajudar os pobres. Ele falava disso porque era ladrão. Você entende que nós precisamos tomar muito cuidado com os ladrões de hoje que falam de pobres para alcançarem o poder e depois viram as costas para os pobres, para Deus, para todas as pessoas. Tomemos muito cuidado, que a verdade venha à tona, que São Paulo VI interceda por nós. Vamos usar corretamente a doutrina social da igreja, vamos ajudar os pobres, mas amando Cristo Jesus, e não ajudar os pobres com uma camisa de partido político para angariar votos numa idolatria a uma pessoa, a um líder político. Não.
Jesus no centro. E é ele mesmo que vai trazendo a eficácia. Creio que Paulo VI ia vendo essas tendências estranhas de se tirar Deus do centro e ele ficava inquieto naquela década de 70. E aí eu quero trazer a frase final dele, que vai nos dar esperança, vai nos dar um pouco de direção para seguirmos e até uma frase profética. Te convido a refletir comigo com muita atenção. Paulo VI, São Paulo VI diz assim: aquilo que me impressiona quando considero o mundo católico é que no interior do catolicismo parece, às vezes, predominar um pensamento de tipo não católico. E pode acontecer que esse pensamento não católico, no interior do catolicismo, se torne amanhã o mais forte. Mas jamais representará o pensamento da Igreja. É necessário que subsista um pequeno rebanho, por menor que seja. Veja, um Papa, ele viu que há, e havia naquele tempo, e há hoje ainda mais forte do que naquele tempo, um pensamento anticatólico, um pensamento anticristão dentro da Igreja. Ideologias estranhas, esvaziamento da fé, materialismo, relativismo, modernismo, quanta coisa estranha que foi penetrando na Igreja e tirando Deus do centro. Paulo VI percebeu isso e já havia ali. Ele falou claramente: esse pensamento não é cristão, não é católico. E um dia, eu vejo isso até como uma profecia, Paulo VI disse que um dia este pensamento poderia se tornar o predominante, o pensamento mais forte dentro da Igreja, o pensamento que parece que é o pensamento da maioria. Mesmo assim, São Paulo VI, um santo, um papa, disse que, mesmo que pareça que a maioria dentro da Igreja esteja seguindo um pensamento de apostasia, um pensamento mundano, um pensamento de esquecimento dos mandamentos, ainda vai existir até o fim um pequeno resto que já foi previsto na palavra de Deus e na voz de muitos santos. Este pequeno resto é o que sobrará das pessoas de fé que vão conservar a verdadeira doutrina dos apóstolos, mesmo que a alta hierarquia da Igreja negue o seu chamado. Se isso acontecer, haverá, sustentado por Deus, um grupo de leigos, um grupo de sacerdotes do movimento sacerdotal mariano, um grupo dos filhos prediletos de Nossa Senhora que vão continuar administrando os sacramentos, promovendo a adoração, promovendo a confissão, promovendo uma Santa Missa celebrada de maneira devota, onde não há uma mistura, um sincretismo religioso pagão dentro da Igreja, né? Essa fé estranha, misturada, esse sincretismo religioso onde Deus é uma coisa estranha que se mistura por várias denominações e agora a Igreja Católica, grande parte de sua hierarquia, agora quer abraçar todas as religiões e misturar tudo numa gororoba só. São Paulo VI já disse que essas coisas estranhas que vierem não vão modificar a verdadeira fé. E somente alguns, um pequeno resto, vai permanecer fiel até o fim. Bento XVI, um santo homem de Deus, também falava que, no fim, a Igreja talvez precise voltar às catacumbas, a se esconder da perseguição. Vai ser uma igreja menor, mas vai ser uma igreja mais santa. Por quê? Poucos vão suportar seguir os mandamentos até o fim. Você conhece gente aí que já está abandonando a fé, que dentro da sua paróquia já começa a defender o assassinato de crianças no ventre das mães, as ideologias das letrinhas, começam a defender que quem tem que educar as crianças é a escola e não
os pais educarem na fé primeiro do que o conhecimento técnico das escolas. Começam a deixar para lá, porque cada um vive do seu jeito e a gente tem que ser amigo de todos e abraçar as pessoas que são no mundo e ir para o mundo também junto com elas. E que fé é essa? Da onde tiraram que isso é fé católica? Isso é entregar as ovelhas aos lobos. Isso é abrir a porta do aprisco e falar: ovelha, pode pular aí do penhasco? Pode pular na boca do lobo? Que tipo de pastor faria isso? O bom pastor não faria. O pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que não tem medo dos políticos, que não tem medo dos poderosos desse mundo, o bom pastor, ele sempre vai proteger as suas ovelhas.